Boa noite. E o Espaço Mulher de hoje traz para você o acolhimento, a transformação e a vida do voluntariado. É um assunto que mexe muito com o coração da gente, né? Hoje nós vamos conhecer a AFIM, Associação Filantrópica Monte Moriá, aqui do nosso município de Juí. Nós vamos conhecer um pouco sobre o trabalho de quem está diariamente lá, do que a AFIM realiza, como ela realiza, e está conosco para conversar sobre o assunto a Cleci de Moura Rigger, uma mulher que dedica parte do tempo dela, além de, claro, todas as outras atividades que ela tem durante o dia na vida dela, um trabalho de forma voluntária nessa entidade. Mas antes de nós chamarmos então a Cleci, que está conosco, eu quero agradecer aos nossos apoiadores, que vocês sabem que vocês fazem parte do programa e é através da sua ajuda, através do seu apoio, que nós estamos aqui podendo passar para você toda quinta-feira informações sobre as mulheres, sobre saúde, sobre empreendedorismo, sobre as nossas entidades, sobre o trabalho que todos nós realizamos aqui no nosso município e na nossa região. Agradecer ao Mercado Garden, a Fazenda Bom Sucesso, o Salão Beleza Humana, a Panificadora Grano Santo, a Ótica Ijuí e a Charliene Meschke. Seja muito bem-vinda, Cleci. Obrigada, boa noite, né? Boa noite a você, a todos os ouvintes, né? É uma alegria, um privilégio estar aqui para poder falar um pouquinho da nossa rotina, né? O que é a AFIM, como ela funciona. Antes de nós começarmos a falar sobre a AFIM especificamente, eu gostaria que você, como mulher, a Cleci, colocasse para quem está conosco, qual é a tua profissão, né? Você é mãe, você é juiense? Eu sou natural de Juí, né? Sempre morei aqui. Eu sou mãe, sou avó. Hoje eu sou viúva, né? Faz 4 anos, mas eu continuo no ramo de empresária, né? Empresária. Olha, temos uma empresária aí, quantas coisas. Então a Cleci assume como mulher, né? Ser mãe, ser empresária, ser avó. Porque a avó hoje é mais do que uma mãe às vezes, né? A mãe às vezes está um pouquinho mais ausente que a avó, porque a avó quer estar mais presente, né? Na vida dos netos hoje. A avó sempre acha mais tempo para fazer as coisas para os netos, né? Que muitas vezes nem deveria, mas a gente faz, né? A gente faz porque quer ver a alegria deles, né? Bom, para a gente começar então, nós gostaríamos, Cleci, que você falasse para a gente o que é a AFIM. Como a AFIM trabalha, como a AFIM surgiu. Nós conversávamos antes um pouquinho sobre isso e é algo muito interessante que eu gostaria que a comunidade de Juí da região, né, que muita gente ainda não ouviu falar, ou as pessoas podem até ter ouvido falar na AFIM, mas não sabe especificamente o que é, o que faz e como trabalha, né? Uhum. A AFIM, ela nasceu em 2010, né? Ela foi criada, né? Foi fundada por um casal de pastores aqui da nossa cidade, da comunidade cristã na época, e eles fundaram a AFIM com essa intenção de acolher, de dar cuidado às crianças, de tirar as crianças assim daquela vida difícil que estavam tendo e dar uma vida melhor para as crianças, né? E a gente hoje, que faz parte, que assumiu, desde 2020 nós assumimos a direção por convite, né, desse casal, então, que estava indo embora de Juí, e nos convidaram para assumir a direção, estar cuidando e dar continuidade, sequência ao trabalho que eles começaram, o sonho, que esse projeto, e a gente aceitou, então, né, aceitou esse desafio, porque no nosso coração se move realmente isso, dar uma condição melhor de vida para essas crianças, tanto na educação, né, no ensino, a espiritualidade, porque nós hoje fazemos parte também da comunidade Renovo, que é uma das parceiras da AFIM. A AFIM é uma instituição filantrópica, né? É uma instituição de acolhimento de crianças e adolescentes, e a gente recebe ali crianças de 0 até 18 anos, eles ficam ali, nesse período, eles vêm, é um tempo, como eles passam primeiro pela casa de passagem, né, e aí vão para lá para ter um tempo, para a justiça ver como é que vai o andamento da causa que eles vêm ali,
como que eles vão trabalhar para dar um destino para essas crianças, ou volta para suas famílias, uma reintegração. Na verdade, são crianças, então, retiradas das famílias, porque elas estão passando naquele momento, um momento de vulnerabilidade social, Isso. junto com a família com Junto quem com a elas família. vivem, que geraram, né, ou que foram geradas, né? Sim. E como é que elas saem dessa família? Porque para elas sair dessa família e ir para outro espaço, como a FIM, por exemplo, tem que acontecer algo, né? Sim, geralmente são denúncias, né? Às vezes são maus tratos, né? Questão de dependência química, existem até casos de abuso, né? Então, alguém vai e faz uma denúncia no conselho tutelar. Muitas vezes pelos próprios pais, né? Às vezes também pelos próprios pais, pelo convívio, né, na escola, às vezes as companhias, a influência que o adolescente tem fora de casa, vem para dentro de casa e às vezes gera um conflito e às vezes os pais também vão lá e pedem socorro, né? Não sabem o que fazer, como agir, pede socorro. Essas crianças vão para casa de passagem, primeiro tempo, dali elas são então destinadas a ir para uma instituição de abrigo. Então, o conselho tutelar, né, que retira então da casa dos pais essas crianças. Sim, e aí leva para tudo dentro da justiça, Da né? dinâmica. Da dinâmica da justiça. E aí vai para casa de passagem, fica ali um período, aí elas são encaminhadas para a instituição, elas são recebidas ali, passam o tempo determinado, tá, pela justiça e tudo. Ali elas têm acompanhamento também da assistente social, do fórum, da juíza, né? E aí ou elas são reintegradas aos seus lares, ou elas, dependendo do caso, tem o processo de destituição familiar e vão para adoção. E ali, então, elas ficam ali. Algumas, elas logo preenchem o perfil das pessoas que vão para lá, para a lista, né, de adoção, e outras não. Então, umas ficam um tempo mais curto, outras um tempo maior. E os maiores, a partir de 14, 15 anos, é difícil ir para uma adoção. Para uma família querer, né? Uma família querer. Geralmente as famílias querem crianças pequenas, né? Até 5, 6 anos. Por isso que hoje nós temos uma fila de adoção muito grande, né? Uma fila de adoção. Que acabam essas crianças menores ficando um tempo maior também dentro de um lar ou dentro de uma instituição como a FIM. Os anos passam e acabam sendo, entre aspas, discriminadas, deixadas de lado pela própria idade. Sim. E aí, quando eles fazem 18 anos, aí então eles já têm uma idade, né? Eles vão sair, vão ter um trabalho, vão ser encaminhados, né? Que já tivemos caso de alguns que chegaram nessa idade, então eles foram encaminhados para um emprego, né? Foi arrumado parcerias que deram oportunidade de emprego. Teve uma menina que foi também ajudada, montado um apartamentinho, tudo, né? Para ela ir seguir dali pra frente, porque ela já tinha 18, dela, né? E aí ela foi viver, né? Até porque, dela, né, Cleice, como você colocou, durante esses anos todos, às vezes a criança chega com 1 aninho, com 2, com 3, com 5. Com né? Meses, então, teve com meses, com dias de vida que já chegou ali. E por que o motivo pelo qual veio com meses de vida? Teve uma recém-nascida, poucos dias, que não, quando os nasceu, os pais não quiseram. Então elas já foram direto pro lar. Ali ela encontrou abrigo, né? Encontrou carinho, encontrou todo o cuidado. Tivemos crianças especiais e que foram adotadas ali dentro da instituição. E hoje tão grande, estão vivendo uma vida dentro de uma família cuidada, uma família que adotou com muito carinho, com muito amor, cuidando, né? E ela só cresceu, melhorou o diagnóstico. O médico dela era bem precário, dá para ser assim, o médico dizia não dá, né? E a família que acolheu, que recebeu, deu um futuro para essa criança. É muito lindo de ver ela, a gente ainda tem a notícia, né? Sabe que ela tá bem cuidada, que só melhorou depois que foi para adoção realmente. Para a gente ver que como esse tipo de entidade também, ao qual vocês assumiram, ela prepara
né? A criança que chega lá, porque ela não é adotada, digamos que ela não seja adotada, passou dos 3, 4 anos, começa todo um processo de psicólogo, de acompanhamento, de carinho, de amor, que isso cabe muito ao voluntariado também, né? Porque a gente sabe que tem uma equipe muito grande na parte da presidência, da direção, mas os voluntariados também são muito importantes, porque eles entram com outras coisas que podem oferecer para essas crianças, né? A atenção, o carinho, talvez até um profissional em alguma área que pode ajudar, pode se dedicar um pouco mais. A gente tem uma equipe, então, como parceiros da AFIM, que a Comunidade Renovo tem isso, então nós temos vários departamentos dentro da comunidade, que cada semana vai um grupo lá para fazer isso com as crianças, fazer umas brincadeiras, fazer um lanche diferente, um lanche coletivo, passar a tarde com eles lá, no sábado à tarde. Então a gente tem esse pessoal. Agora tem um grupo que já se prontificou, que é ir lá na semana, fazer algo de tarde com eles, né? Uma vez na semana. Uma vez na semana. Aí a gente sugeriu, eu sugerindo também, né, para ela, faz uma oficina, fazer comida com os que estão lá, fazer um pastel, né, eles mesmos montar o pastel, fazer a massa e depois preparar quando os outros chegam, comer todos juntos, né. E a ideia foi aceita, né. Então nos próximos dias vão estar fazendo isso. Porque além de tudo o resto que vocês fazem lá, eles também estão aprendendo, quem sabe, a se orientar para alguma profissão futura, né. Sim. Nem que seja uma profissão imediata, no momento que, se não forem adotados, porque a gente sempre espera que todos sejam, né? Que conforme uns vão saindo, outros vão entrando e assim seja a sequência. Mas nem sempre é assim, como você citou, né? Dessa moça, então, que chegou nos 18 anos e que vocês continuaram auxiliando, que vocês continuaram olhando por ela, né? E assim, teve vários já que saíram também. E essa questão do voluntariado, ele é muito importante, assim, eu como voluntária ali, eu me alegro muito e eu sempre gostei dessa coisa de estar junto, de ajudar, de fazer. Precisou, eu tô ali, porque eu tenho uma frase comigo assim, ó, não me diz que não dá, tenta primeiro. Porque muitas vezes a gente dá uma sugestão, fala algo, a pessoa assim, não dá. Não me diz que não dá. Vamos lá, que dá. Sempre vai ter uma saída, sempre vai ter uma forma de fazer. Então, a gente conta com muitos voluntários, quando as crianças estão ali, que elas fazem aniversário. Então, tem alguém que vai, o coordenador mesmo, né? Ele vai, busca parceria, prepara uma tarde para celebrar o aniversário daquela criança que está de aniversário. Aí os parceiros ajudam com doação, com doce, com salgado. E aí a gente compra uma lembrancinha para ele, né? Realmente sendo um lar para eles. Estão dentro de uma família. Dentro de uma família um pouco maior do que aquelas que eles devem ter saído, né? Mas uma família que tem pai, mãe, avô, tudo junto ali, trabalhando junto em prol das crianças mesmo. Do bem-estar deles também. Então, eles participam, eles vão para beber, eles participam lá dos exercícios, eles vão, quando tem verão, eles vão para a piscina. Olha só. Tem o carro, né, da própria instituição, né, tem um motorista. Os cuidadores que ficam Os cuidadores lá, que vão junto. Então, se promove uma tarde, o último verão, eles foram passar uma tarde lá no Havaí. Né? Então, momentos preparados para eles realmente viver uma casa, uma família. Talvez uma realidade que quando eles estão nas suas casas não tem, né? Mas ali a gente tenta proporcionar uma família de verdade para eles, né? E importante também, que a Cleci citava e citou também neste momento, sobre a parte espiritual, né? Trabalhar a parte espiritual dessas crianças. Sim, então eles têm... essa, sim, com certeza deve estar abaladíssima, porque vendo tudo que vem antes de sair das suas famílias, né? Devem chegar lá desacreditadas em qualquer frustradas, coisa, né? Tem um sentimento, muitos casos tem sentimento de rejeição, que é algo que mexe muito no emocional de uma criança, que se não é cuidado, não é tratado, isso vai refletir lá no futuro. Um adulto com problemas porque tem uma criança que não foi tratada de pequeno, né? E essas crianças, você que trabalha lá, né, que desenvolve esse trabalho do voluntariado e, claro, com a ajuda de uma equipe toda muito grande, mas você percebe o que quando as crianças chegam lá? Medo,
Elas são agressivas, elas não aceitam o acolhimento, acontece? Como é que é assim isso? Como é que acontece isso? Cada caso é um caso, né? E acontece tudo isso, né? Tem aquelas que chegam muito tímidas, que se encolhem num cantinho, né? Medo, receio, mas aí com o tempo vai se soltando. Chega aquelas que são agressivas, que não aceitam. Chega aqueles que são dependentes de medicação. Tem alguns que são encaminhados para o CAPS, e o CAPS traz todo aquele acompanhamento, tratamento, né? E eles vão todo o tempo que tem que ir fazer o tratamento. Então, eles têm também o acompanhamento da psicóloga, tem assistente social, tudo que eles precisam nessa área tem ali. E aí, como nós temos a parceria da Comunidade Renovo, que é uma mantenedora da FIM também, que tem os momentos que eles têm oportunidade de ir para a igreja, para ir no culto, ouvir a palavra, participar do departamento de cada idade, nós temos um departamento, né? Então, eles vão para lá, são ensinados na linguagem deles, ensinado eles colocar para fora essas angústias, essas tristezas, essas frustrações, e recebem o acolhimento de quem está ali ministrando a vida deles, né? Para aí sim eles também conseguir ter uma vida nova. Ter uma vida nova. Então, e a gente Renovo vê eles... aí ajuda eles a se renovar realmente, espiritualmente, né? Espiritualmente. E aí eles gostam de ir, e eles se alegram, e a gente vê a alegria deles, e quando eles chegam, oi tia, oi tio, eles vão procurar as pessoas lá para tá junto, né? E a gente vê a carência deles, aí a gente abraça, a gente dá atenção, é tudo que eles querem, que eles precisam, né? E a gente vê e se alegra em ver isso, né? Esse retorno deles quando eles começam a desfrutar disso que eles estão recebendo. E todo esse trabalho aí, com certeza, a gente sabe que, apesar das parcerias, do apoio que vocês têm, apesar também da Renovo, né, da Igreja Cristã, né, Sim. Renovo, ser uma apoiadora, a ajudar, a estar com vocês em todo esse processo, muita coisa eu acho que falta também, né, ou poderia estar um pouco melhor se a comunidade se juntasse para ajudar essa entidade. Tem essa possibilidade, por exemplo, se a comunidade quer ajudar, como é que a comunidade faz? Existe um canal de doação? Ou ela se dirige, né? As pessoas se dirigem direto na FIM? Tem a possibilidade de nós conhecermos, né? Falando como comunidade, a entidade? Tem dias para nós irmos conhecer o trabalho de vocês? Tem a possibilidade de tudo isso, né? Na verdade, a gente já conta com parceiros dentro da comunidade do município. Temos empresas, empresários que são parceiros, que ajudam mensalmente, né? Uma doação mensal. Até porque tem muito custo, né? Para 23 crianças, 23 você citou hoje, né? Hoje. E ela é bem alta demanda, né? Tanto custo, porque nós temos a equipe do voluntariado, mas nós temos a equipe contratada, né? Que tem toda... Que trabalham e tem que receber pelo trabalho também. E é tudo dentro da lei, né? Os impostos, tudo certinho, né? E então nós temos parceiro, mas é só chamar lá na FIM, né? Tem o número, tem no Instagram, tem o coordenador, ele organiza os dias, o horário que as crianças quer conhecer todas as crianças. Tal horário elas estão, tem horário que alguns vão na escola de manhã, outros à tarde, mas é bem acessível, sim. Quer fazer uma doação, só entrar em contato que a gente recebe, porque tudo que é bem-vindo, é bem-vindo, né? Que vem, né? Ali, que é uma doação. Porque precisa tudo, né? Precisa tudo, e né, como nós estamos nesse novo endereço há pouco tempo, tem muita coisa para fazer, tem projetos, né? Projeto de salas de oficinas e outras salas que eles querem fazer, assim, para dar ainda algo melhor ainda para as crianças, mas tudo depende financeiramente de um orçamento, né? Depende de contribuição, porque somente aquilo que é o fixo do nosso mensal, ele supre a demanda do mês e falta. Então, os nossos parceiros é que têm dado esse fôlego, esse suporte, esse fôlego, né? Pra gente, porque sempre tem coisas extras, né? Aí, às vezes, chega uma criança com problema. Tivemos uma criança, alguns dias atrás, que ficou 15 dias na internação no hospital. Aí nós precisamos contratar mais 2 pessoas para ficar no hospital com um acompanhante 24 horas.
Então já é uma despesa fora daquele orçamento que a gente tem. Aí entram os parceiros. E essas despesas vêm também, né? Porque como crianças e como quando começam a chegar lá, elas podem apresentar vários problemas, né? Inclusive, como você disse, saúde, né? Saúde. Própria alimentação, né? De repente. Uma alimentação diferenciada. Nós tivemos uma criança que numa época usava sonda, então alimentação por sonda e tudo. Que daí é algo que você compra diferente daquilo que você tem disponível lá, ou muitas vezes não, né? Sim. E aí dentro disso tudo a gente tem toda a equipe que acompanha a vigilância sanitária, bombeiros e tudo, né? Tudo isso, os alvarás tem que estar tudo conforme eles pedem. Pois é, né? Você estava nos falando que há 1 ano, né, que vocês mudaram, é isso? Me corrija se eu estiver errado, há 1 ano mudaram, então estão com a sede em um novo espaço, e que esse novo espaço, como ela citou anteriormente, precisa de muitas melhorias para aconchegar melhor essas crianças, né? Sim. Elas estão acolhidas, elas estão sim neste espaço, mas precisa fazer muitas melhorias aí, né? Então, de repente, a comunidade que tocar no seu coração, né, decide buscar conhecer, então, através do Instagram aí, ligando, então, para fim diretamente, conversando com o coordenador ou com as atendentes e se mostrar interessado em ir lá, conhecer, quem sabe, passar uma tarde, né, para ver como é que funciona, o que é necessário, o que é preciso, o tipo de acolhimento que é feito, né? A gente sabe que o acolhimento é um acolhimento, você tem as crianças, você cuida, você atende, mas às vezes a gente tem curiosidade de saber realmente como funciona na prática, né? Que a prática nem sempre é aquilo que a gente fala, assim, parece tão simples, mas não é, né? Não, a realidade ela é diferente daquilo que exatamente. A gente coloca muitas vezes, né? Uma realidade de trabalhar com uma criança, chega uma criança com autismo, precisa ter uma outra forma de trabalhar, de entender. Nós estamos com 2 bebês lá. Autistas? Não, bebês, né? 2 bebês, assim, bebês de meses. Ora. Que vem, então precisa um cuidado maior com esses pequenos, né? Alguém com mais atenção ali, cuidando desses pequenos, aí tem os maiorzinhos. Então, mas é gratificante chegar lá e ver o dia a dia deles e melhor, como eles chegam, assim, daí depois já estão diferentes, uma semana depois, e o brilho nos olhos das crianças. O brilho nos olhos das crianças enche o coração. Né, que eles mostram. Chega assim, o coração da gente se enche realmente, vale a pena. Vale a pena ser voluntário? Vale. Ir lá levar alguma coisa, né, para eles. É muito gratificante. E ver, e a nossa preocupação, então, desde o início sempre foi dar algo melhor, até mesmo direcionar uma criança para um lar de adoção, se é o caso, mas que ela vai ficar bem, que ela vai crescer num lar, num ambiente saudável, sendo amada, porque o amor é o importante, o mais importante é o amor ao próximo, e a gente bate muito em cima disso, né? E o voluntariado, eu acredito que seja muito mais o amor, né? Você tem que ter um coração enorme, você tem que ter... tem que ter isso dentro de você, eu acho, né? É aquela paixão, amar o que está fazendo. Não por esperar uma recompensa, mas porque isso está no teu coração, né? Bem. Fazer o bem. Tá somando para você e para tantas outras pessoas, né? Ver o sorriso de uma criança que chega, talvez, às vezes chega triste. E hoje eu conheço uma criança que chegou ali triste, pequeno, todo mal cuidado, e que foi adotado, que hoje é um adolescente muito abençoado, muito querido, respeitador, que aceitou os princípios de uma família que recebeu, e hoje assim a gente olha e se alegra muito de ver o que realmente se tornou esse adolescente. Aí, né, que se vê o valor do trabalho de vocês, que vocês fazem com cada criança que está lá no lar, né? Sim. Lar, posso chamar de lar, né? Lar, a gente chama lar, de lar, né? Do lar. A gente também pensa que muitas famílias, nós comentávamos antes, já chegam para uma adoção, né, familiar com uma mente pré-estabelecida do que é aquilo que eles buscam. E muitas vezes não encontram, ou até encontram, né? Mas a criança é levada para o lar e ela não se adapta, né? E ela volta. Então isso também é muito triste para a criança. É muito triste
para quem pro lar que achou que já estava tudo certo, que essa criança já tinham encaminhado mais uma criança, mas não é sempre assim. Às vezes as crianças são devolvidas mesmo, e muitas vezes também elas ficam aí até os 18 anos, né? Porque as famílias que querem adotar sempre buscam, e a gente escuta muito isso, crianças com idades bem menores, né? Elas colocam um perfil, e aí buscam aquele perfil que elas imaginam muitas vezes, né? E a realidade nem sempre vai ser aquele perfil, né, de eu colocar exatamente os pontos que eu quero. Não é minha opinião, né? Uma criança não é um robô que eu quero assim, assim, assim. Ela vai vir com uma necessidade de ser amada e de ser cuidada. E ela precisa disso, ela se torna aquilo que se espera. Na maioria das vezes, uma criança que realmente é acolhida e amada, ela vai passar pelo processo, mas ela vai se tornar aquilo que os pais sonham. Isso eu vejo numa das crianças que foi adotada na instituição, que está realmente sendo muito amada, assim, é uma princesa que a gente vê. O comportamento, a educação, a vida que essa criança está tendo, assim, nos traz muita alegria e vale a pena. E que lá no começo, né, quando ela chegou no lar, não se imaginava que ia ser... Não imaginava que ia chegar como está hoje. Então, existe... Claro que haveria muitas melhoras, mas chegar, de repente, ao momento que está, que é gratificante para vocês também poderem assistir isso, né? Então, isso nos impulsiona, nos motiva a continuar. Mesmo que todo lugar, toda família tenha os seus perrengues, né? Às vezes, num ambiente onde tem 23 crianças hoje que nós temos no lar, cada uma vem de uma cultura, de um ensinamento, né, diferente. Então, vai ter atritos. Muitas vezes, os atritos trazem até desmotivação para as pessoas que estão ali dia a dia, né, que se tornam muitas vezes cansativos, mas daqui a pouco a gente começa a ver os frutos, começa a ver que vale a pena. E a gente escolhe, e as pessoas que estão trabalhando hoje na FIM são pessoas que escolheram estar ali. Elas vêm lá, elas conhecem, e não, é isso que eu quero, eu vou trabalhar. E elas também são livres, não quero mais. Ok, libera o espaço e se vai em busca de outra pessoa. Mas também tem uma regra de trabalho, né? Tem uma regra. Todos. Amar, saber acolher, respeitar, né? Dar ouvidos, escutar o que eles estão falando, ser paciente. Principalmente, né? Porque criança exige paciência, né? Principalmente essas que vêm desses lares que você citou, né? Com todos esses problemas. E lá hoje vocês têm mais meninos ou meninas? Saberia? Ele tá meio que... É mais meninas. E a idade hoje é acima de 12 ou abaixo? Maior quantidade de crianças? Ele tá assim numa média, também, né? Também numa média. Sim, tem de 7, de 8, de 9, de 5, de 4. Aí tem os bebês, aí tem os de 13 para cima. Acho que eles estão de 13 a 15. E como mulher, hoje, já que nós estamos no Espaço Mulher, no programa de mulheres, o que você diria, já que você é empreendedora, mãe, avó, voluntária, está como voluntária, o que você diria para aquelas mulheres assim, meu Deus, meu dia é cheio, eu não tenho tempo, eu acordo 6 da manhã, vou dormir à meia-noite, durmo 5 horas, como é que eu vou ser voluntária? O que você diria para essas mulheres hoje? Eu falaria por mim, sempre dá. Eu sempre consigo tirar tempo. E sempre que alguém me pergunta assim, precisa fazer tal coisa, tu consegue? Consigo. Nem que seja meia-noite. Mas se eu der a minha palavra que eu vou fazer algo no dia, eu vou fazer. Eu vou fazer, porque a gente consegue encaixar. A gente consegue priorizar, porque a nossa rotina ela é bem corrida, o nosso dia a dia, né? Mas numa saída que eu vou dar, que eu vou sair, vou fazer algo como avó, eu vou levar meu neto lá na escolinha de futebol. No meio tempo de eu levar ele buscar, eu posso ir lá no lar e ver se precisa alguma coisa, ou levar alguma coisa. Então eu posso tirar 10 minutos para fazer algo. O teu caminho daquela rotina do dia a dia, né? Sim.
E o voluntariado também pode começar devagarinho, né? Por exemplo, ir lá, conhecer o lar, ver o que falta, de repente, como você diz, escolher uma tarde ou uma meia tarde entre 3, 4 mulheres, digamos assim, e fazer algo em prol daquelas crianças também. Como você citou, uma oficina não só de alimento, né? De fazer, um trabalho, mas com as meninas, uma pintura de pano de prato, alguma coisa, né? Pintura, desenho, né? Uma arte, alguma coisa diferente assim. É possível, né? É possível. Uma época a gente tinha umas meninas que aprenderam a pintar. Com uma das que trabalhava lá, né, elas aprenderam a pintar pano de prato e fazer crochê, e depois ela começou a fazer e vendia, e o dinheiro era dela, né, então a alegria dela era de fazer os panos para ela vender e ter o dinheirinho dela, que sabendo ela trabalhou, que mesmo não precisaria usar naquele momento, mas que o momento que de repente é uma criança que de repente vai permanecer, já tem algo para recomeçar a vida dela. E é bem gratificante, então a paixão dela. E nesse tempo, assim, eu lembro que como voluntária, então eu ia lá e buscava o material para ela. As linhas, as tintas, chegava lá e entregava a sacolinha para ela. Ela saía correndo feliz lá para a salinha dela, já pintar os panos dela e fazer o crochê. Porque daí depois ela ia vender, ela oferecia para o pessoal que ia ali, para quem ia visitar lá, e ela vendia os seus paninhos de prato. E ela tinha o dinheirinho dela. Dinheiro para futuramente ela poder usar isso também. Para ela mesma, né? Para um shampoo que ela queria diferente, uma coisa, a necessidade dela também, né? Outra coisa que nós falamos fora do ar e que eu gostaria de citar, a AFIM também tem a possibilidade das crianças serem adotadas num lar temporário, né? Que você me explicou. Existe esse programa, vamos chamar assim, famílias acolhedoras que vão lá e solicitam, né, falam com a assistência social, é encaminhado, né, vão lá, vai para o fórum, né, daí o juiz tem que liberar tudo, determina, então ela pode ficar um tempo assim, levar essas crianças e cuidar delas, né, só que é um tempo determinado. E o interessante é que essas famílias que acolhem nesse tempo, depois não podem fazer adoção, né? Da mesma criança, não. Não. Elas podem até adotar outros ou elas podem fazer esse rodízio, né? Termina o prazo daquela. E o prazo é 1 ano, 2 anos? 2 anos. 2 anos. Aí depois pode entrar na fila novamente para ser família acolhedora de outra criança. E acontece isso, Cleci, lá? Já aconteceu? Já aconteceu. E como é que é assim o retorno depois desses 2 anos dessas crianças, desses adolescentes? É frustrante para eles? Frustrante. Recomeça todo um trabalho de novo? Sim, porque eles saem, vão para uma família acolhedora, tem uma vida, só eles numa casa. Aí se eles têm que voltar a dividir com mais 20, é muito mais difícil. É mais difícil para eles, porque olha como fica a cabeça deles. Mas eles, quando chegam de volta, eles são bem recebidos, entram dentro daquilo que eles já conhecem, dos padrões ali, as regras que tem ali, e eles entram na rotina novamente. Porém, o emocional a gente sabe que fica abalado. E a gente também fica, porque quando a gente fica sabendo, fulano vai voltar, isso dá uma dorzinha, poxa. E pior que a gente já está sabendo que essa criança vai voltar em um determinado tempo, né? Determinado tempo. Bom seria se essa que volta em determinado tempo já tem uma família que queira e que, então, faça a adoção já permanente. Mas nem sempre isso acontece. Nem sempre isso acontece. E é uma coisa que a gente conversa Porque é tão ruim isso, né? Poderia ser diferente, né? E poderia ter muito mais famílias acolhedoras, dispostas a pegar essas crianças e dar um lar, né? Ia para outro, né? Teria uma convivência diferente, claro, mas estaria no mesmo ritmo, né? Não retornaria, porque na cabeça da criança eu acredito que ela pensa que ela vai retroceder ali. Ela se sente rejeitada. E o sentimento de rejeição, ele é bem complicado para trabalhar, é delicado para trabalhar na vida de quem sofre com sentimento de rejeição, porque isso vai repercutir futuramente, numa vida adulta, ela vai repercutir na vida daquela criança. Então, como voluntário, eu acho que poderia ter muito mais famílias acolhedoras voluntárias, se voluntariar lá para ter acolhimento, né? Fazer esse acolhimento das crianças. É uma questão que
a gente ainda pensa, né, não sabe como se trabalhar, como né? se trabalha assim, mas, por exemplo, tem 3 crianças, 3 irmãos, geralmente as pessoas querem um, não querem os 3, Separam né? os 3, o E que aí, também para não é bom. separar, não é bom, porque eles convivem juntos, estão juntos, eles são a segurança um do outro, é o que eles têm. Aí, se for separar, gera outro problema para a criança, no emocional. Aí ela vai se tornar muitas vezes agressiva novamente, ela vai se tornar rebelde. E quando retornar, essa que foi, né, já teve uma vida diferente, já vai até com os irmãos de sangue, vai ter uma certa dificuldade também para voltar a conviver, né, mesmo que sejam irmãos de sangue. Sim. Já teve uma outra experiência. Isso é bem complicado, e aí que entra então o trabalho todo esse da FIM que vocês fazem, né, de acolhimento, de amor, de carinho, de atenção, de atendimentos médicos, psicológicos, né, disponibilidade de tudo isso. Muito bem, Cleici. Gostaria de saber se você tem mais algo, então, para colocar para quem está conosco, né? O que você gostaria de deixar de mensagem para as pessoas? Primeiramente, eu quero agradecer já as pessoas que são voluntários, os parceiros que nós já contamos aí, que nos auxiliam. Nós temos dentista, nós temos médico, nós temos várias pessoas aí da comunidade que são parceiros da FIM, que ajudam quando, até mesmo muitas vezes financeiramente, né? O coordenador chama, ó, estamos precisando de algo, eles vão lá, estão ali sempre colaborando, estão com muita gratidão, né? Eu falo isso, quero agradecer e abrir espaço para quem quiser ser voluntário, ser parceiro da FIM, serão bem-vindos. É só chamar ali. Você tem um contato que você sabe agora de imediato, assim, que a pessoa pode ligar, além do Instagram, né, da FIM? Tem o número da própria FIM, né? Isso. O número do telefone. Se você quiser passar, que entra em contato pode lá passar também, porque aí você que está em casa, que quer conhecer o trabalho da instituição para também ajudar como voluntário, ou para apoiar, ou para patrocinar parte de todo esse trabalho aí que, como a Cleici falou, né, é um trabalho minucioso, onde tem também funcionários, tem todos esses encargos, além de todo o voluntariado que também trabalha em prol, né, da FIM e dessas crianças aí. Pode ir? Tá, eu tenho aqui o telefone que é 99-9806-988, que é o número que dá direto lá na FIM com o coordenador, né? Coordenador da FIM, que administra, ele vai estar, então, preparado aí para atender, para conversar, ou pode ir direto lá também, pode ir direto lá, que geralmente ele está lá também, né? Tem a equipe da assistente social que está lá, psicólogas, estão sempre lá no turno da tarde, principalmente, eles estão lá. Então tem alguém lá sempre para atender também, né? Então a gente conta com essa parceria toda, e quem quiser então será bem-vindo. Vai ser, quanto mais parceiros nós tiver, mais nós vamos poder fazer para as crianças, né? Para o bem-estar das crianças, um conforto melhor, uma melhor qualidade de vida para essas crianças. Doação de roupa, de calçados, sempre é bem-vindo também. Tudo a gente organiza e a gente usa do determinado tempo, né? E de repente aquilo que não servir para vocês, né? Mas a gente sempre lembra, né, que a doação, ela tem que ser aquilo que nós também usamos, aquilo que nós também comemos, aquilo que nós também precisamos. Só que não nos serve mais, ou nós temos 3 cobertores, ele pode ser doado, né? Está em bom estado, sempre lembrando, o que você usa, os outros também usam. Agora, o que você não usa, por estar estragado, por não servir mais, os outros também não vão usar, né? Então a gente sempre lembrar de que o que a gente vai doar é aquilo que nós também usaríamos e que nós também precisamos, né? Isso aí, aquilo que a gente quer descartar, não vai servir para o né? outro, é para o lixo, né? Tem lugares específicos para isso daí. Sim. Então é isso. Então eu agradeço essa oportunidade, né? De Seja bem-vinda sempre. Né, de trazer um pouquinho da FIM, que ela ainda não é tão conhecida, assim. Tem pessoas que nem sabem o que é a FIM. A FIM é um lar de acolhimento de crianças e adolescentes. É uma instituição
que está ali para realmente, não é uma instituição para visar lucros, ela é simplesmente para cuidar, acolher e dar para essas crianças uma qualidade de vida, né? De um futuro também, um futuro também, né? Um futuro, e ali elas têm escola, têm o acompanhamento, têm oportunidade também de cuidar do seu espiritual, de crescer. E nós nos alegramos, e é uma alegria poder contar com a comunidade também nesses projetos aí. Temos muitos projetos ainda pela frente, né? Mas é um processo, a gente sabe que é um processo e a gente vai caminhando de acordo com o que cada dia permite, né? A gente aprende que a gente precisa viver um dia de cada vez. Então, o que o dia nos proporcionar hoje, nós vamos viver e vamos fazer o melhor e bem feito, né? E aí amanhã é outro dia, então outro dia a gente vai novamente em busca daquilo que precisa, das necessidades. Mas uma coisa, eu sei que é certo, eu creio, acredito muito, que tudo aquilo que a gente busca, acreditando que existe alguém que está junto conosco, que é o próprio Deus, que nos deu a vida, nos deu a oportunidade de expressar o amor ao próximo, porque nós temos também, na palavra de Deus, a Bíblia traz isso, né? Que os mandamentos com promessa, os maiores mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Isso é um mandamento de Deus, né? Então, a gente exercendo isso, exercendo o amor ao próximo, nós temos essa oportunidade de exercer o próximo ali dentro da instituição, amando as crianças, cuidando delas, dando um futuro melhor para elas, dentro do possível, da realidade de cada um. Muito bem, Cleci. Muito obrigada, então. Eu que agradeço. Obrigada por trazer, né, para o Espaço Mulher, para a ZSTV Juí, a informação sobre a FIM, como a gente comentou antes. É uma entidade que muitas pessoas ainda não conhecem e que hoje, então, nós podemos aí conhecer um pouquinho sobre, para você conhecer um pouco mais, pode ir até lá então, coordenador, as pessoas estão lá, podem te receber, te mostrar como é que funciona, e você também pode se identificar em alguma das áreas, ou para ajudar financeiramente, com apoio, ou com o teu próprio voluntariado, né? E esse foi mais um Espaço Mulher, da ZSTV Juí, e a gente sabe agora que cada pessoa que estende a mão, sabe que sempre existe ali uma transformação que começa e que recomeça todos os dias. E agradecendo mais uma vez ao Garden Mercado, a Fazenda Bom Sucesso, Salão Beleza Humana, Panificadora Grande Santo, Ótica Juí, Charliene Mischke. Até a próxima quinta-feira.